Fala pessoal, tudo bem? Quais os melhores fundos imobiliários para 2025? O bom é que a gente tem muitas opções, tem fundos muito bons, extremamente baratos nesse momento e é o que eu tenho falado. Eu estou comprando, eu estou enchendo o meu carrinho aqui e vou mostrar isso para vocês hoje, tá? Falar um pouquinho do cenário dos fundos imobiliários e quais os melhores nesse momento. Na minha opinião, eu vejo três grandes setores de fundos imobiliários para 2025. O primeiro deles, shopping centers, porque, na minha opinião, eles são os mais descontados hoje, com potencial de voltar mais rápido, né? Eu acho que o mercado bateu demais em fundos com boa qualidade. Segundo, renda urbana. Esse daí é a classe dos fundos imobiliários que eu mais gosto. Eu acho o tipo mais resiliente que tem, né? São contratos muito longos, a maioria deles atípicos e com imóveis em excelente qualidade de grandes cidades, tá? Então, renda urbana, ainda com desconto, eu estou bem feliz com o que está acontecendo. E o terceiro ponto aqui, a terceira classe de ativos para 2025, na minha opinião, são os fundos imobiliários de papéis, né? Porque eles vão entregar excelentes dividendos, já que a taxa Selic vai ficar alta, já que a inflação no Brasil está alta também, os fundos de papéis vão pagar muito bem. E ainda mais gente conseguir comprar com desconto na bolsa, tá mais do que na hora de aproveitar aí bons fundos imobiliários, tá bom? Então vamos passar aqui, já vou compartilhar minha tela. Primeiro ponto, né, essa questão dos fundos imobiliários muito baratos. Eu consegui um relatório aqui, o Felipe Souza colocou no LinkedIn dele, e eu gostei muito desses dados que ele colocou. Olha só, vou até dar um zoom aqui na tela, que ele mostra o dividend yield, ou seja, o dividendo que está pagando na média o IFIX. Está aqui na tela, ó, essa linha azul. Na média hoje, o IFIX é a média dos principais fundos imobiliários do Brasil, mais ou menos 100 fundos imobiliários. Na média, os FIIs estão pagando 12,48% de dividendo, né? Isso é muita coisa. Se a gente pegar aqui o histórico desde 2018, está praticamente no recorde histórico. Então a gente sabe que os fundos imobiliários estão pagando muito dividendo. Então, na minha opinião, comprar fundo imobiliário hoje, você está comprando esse dividend yield, né? Você está comprando algo muito bom que vai te trazer dinheiro ao longo dos próximos anos, comprando mais barato. E aí você determina esse dividend on cost, ou seja, quanto mais barato você ganha, maior é o dividendo que você vai ter por um longo prazo, tá? Então, o dividendo aqui está muito bom. E na próxima tela, o analista aqui, ele fez um estudo bem interessante, que veja, olhando um dividendo histórico, né, o dividend yield hoje do IFIX está 12,48. Historicamente fica mais perto de 10, 10,5, algo assim, né? Se a gente até voltar no gráfico anterior, ó, veja que o ano de 2023, por exemplo, sempre teve mais próximo de 10 ou 10,5. Então, se voltar a esse patamar, né, porque hoje a gente está passando por uma certa crise nos fundos imobiliários, né, por causa da taxa Selic, que cresceu muito, aí muita gente vendeu o fundo imobiliário e a cota caiu, né? Então, quando a gente tiver alguma sinalização de normalização da taxa Selic e do mercado de FIIs, isso aqui deve voltar, tá? A gente sabe que o mercado é cíclico, a taxa Selic não vai ficar alta para sempre e a gente não quer ganhar dinheiro no curtíssimo prazo com fundo imobiliário. A gente quer carregar por muitos e muitos anos e ganhar esse dividendo todo mês, certo? Então, veja, se no momento que voltar para algo mais saudável, aí o dividend yield algo em torno de 10, isso quer dizer que o IFIX vai ter uma valorização na sua cota de algo em torno de 18%, tá? Óbvio que são muitos cenários que estão aqui na tela, né? Tanto que até nesse gráfico aqui dá para ver os itens em vermelho até os itens em verde, que seria o menor potencial e o maior potencial dessa média dos fundos imobiliários, tá? Então, o que a gente vê aqui? Potencial de crescimento, óbvio que não no curtíssimo prazo, né? É bem possível que a gente tenha muitos meses ainda sofrendo com os fundos imobiliários andando de lado ou até mesmo caindo, gerando oportunidade de comprar, né? Então a gente tem um potencial de crescimento dessas cotas num longo prazo e também tem o potencial de um dividendo alto, tá? Então eu estou bem feliz com isso. E mais um estudo aqui, rapidinho, para compartilhar com vocês. Lá no Clube FI, no YouTube deles, o Danilo Barbosa colocou esse gráfico aqui que eu acho que ele resume bem o que a gente está vivendo hoje. A média do IFIX está 0,8 o seu PVP, ou seja, está com 20% de desconto em média.
os fundos imobiliários. E veja que ele colocou aqui nessa barra, nessa coluna verde, que é o quê? Sinal de compra. Então a gente está vivendo um gatilho de compra. Se estivesse aqui no vermelho, como foi lá em 2020, era um gatilho de venda, né? Então é um excelente momento para comprar e é até legal para corroborar com o primeiro setor que a gente vai falar, que são os de shopping centers. O Danilo ele colocou aqui na tela, ó, o PVP na média dos fundos de shopping na bolsa, esse momento dá 0,73, ou seja, 27% de desconto, gerando uma baita de uma oportunidade aqui de comprar barato, né? Ainda mais um setor que eu não sei como você está acompanhando, né? Mas, poxa, eu fui no shopping esses dias, tá cheio de gente comprando, um setor muito resiliente que o brasileiro gosta, né? Então, assim, não vejo o porquê é uma queda tão robusta assim, na minha visão, tá bom? E aí, vamos começar a falar agora de alguns fundos especificamente. Para isso, eu vou entrar aqui no site do Investidor 10 e eu cliquei aqui em FIIs e para colocar todos os FIIs, tá? Veja que aqui tem vários e vários fundos imobiliários, ok? Eles ranqueiam aqui pelos mais pesquisados, mas depois eu posso colocar aqui, por exemplo, só os shopping centers, ok? E aí o que eu fiz? Eu selecionei 4 fundos de shopping center aqui para conversar com vocês. E olha que legal, dá para eu fazer um comparativo entre eles, tá? Olha só, aqui na tela. A gente vai ver, primeiro ponto interessante, ó, eu peguei o XPML, o HGBS, o VISC11 e o MOL11. Veja que eles não são tão antigos assim, né? A gente tem aqui esse estudo a partir de 2017, porque foi quando a maioria desses fundos foram criados. Mas sabe o que eu queria que você reparasse aqui? É que mais ou menos todos aqui andam meio junto, né? Então nesse momento está caindo, está todo mundo caindo. No momento que subiu, lá em abril de 2024, todo mundo subiu junto, né? Então tem algumas nuances específicas de cada fundo, mas veja que a questão macro, ela é muito relevante, né? Nesse período aqui, quem teve o melhor desempenho foi o XPML, né, 61,93%, e o HGBS foi o que teve o pior desempenho, 30,88%. Mas se eu pegar até um período menor, em 2 anos, veja que também eles andaram muito próximos, sendo que o MAL11 foi o que teve o pior desempenho, e mais uma vez o XPML foi o que teve o melhor desempenho. E olha só quando a gente pega aqui o patrimônio líquido, quem está crescendo muito aqui é o XPML mesmo, né, em primeiro lugar, segundo o HGPS, e também no número de cotistas o XPML está crescendo muito. E o legal é que o site do Investidor 10 ele coloca aqui uma comparação dos indicadores. Então veja, quem está mais barato na bolsa hoje, o PVP mais baixo, é o VISC11, está 0,73. Mas veja que o XPML também está barato, né? 0,83 e os outros também, ok? O dividend yield médio dos últimos 5 anos, o MOL11 é o que está com o melhor desempenho, 8,65, mas olha como agora todos eles estão com dividend yield mais alto do que sua história. Olha que interessante, né? Aqui, se a gente pegar o dividend yield do XPML, 11,27 contra normalmente algo em torno de 7,94. O VISC também aqui, ó, ganhando no dividend yield atual, né? Até porque é o que está mais barato. E quando a gente olha a vacância, né? Ou seja, lojas vagas nesses shoppings, XPML ganhando só 4,3% de vacância, né? Que é muito bom. Número de cotistas, o XPML ganha, liquidez e também é o maior fundo, tem 6,5 bilhões de valor patrimonial. Então veja, que são fundos interessantes, em alguns critérios aqui, cada um deles vai ganhar. Então vale a pena estudar cada um deles, mas a gente vê aqui que o melhor desempenho histórico foi o XPML e ele também é o maior nesse momento, né, da bolsa. Então vale esse destaque aqui para o setor de shopping centers e como a gente mostrou aqui na tela, por esses indicativos, quem teve mais estrelinhas aqui foi o XPML 11. Agora vamos para o segundo setor, que é o de renda urbana. Esse eu gosto muito. E já aqui na tela, os dois principais fundos da nossa bolsa desse setor são HGRU11 e o TRXF11. Veja que eles são bem resilientes, né? A gente tem dados aqui desde 2021, né? Um crescimento bem robusto, né, de cada um deles, sendo que nesse momento aqui, nesse último ano, o TRXF11 está performando melhor que o HGRU. Agora eu vou colocar outros dois fundos aqui para a gente fazer o comparativo, que eles começaram a se tornar renda urbana
há pouco tempo. Vamos colocar aqui o Gari 11, por exemplo, ó, ele era um fundo de logística, né? E de um tempo para cá ele começou a comprar muitos imóveis de renda urbana. O que que é renda urbana? É, por exemplo, supermercados, por exemplo, lojas de departamentos como Pernambucanas e etc. Alguma coisa até de instituições de ensino, né? Talvez tenha alguma coisa aqui, sei lá, de farmácia. Mas qual é o ponto interessante desse setor? Normalmente essas lojas são extremamente bem localizadas, né? Você pegar, sei lá, um supermercado, Pão de Açúcar, sempre está em boas localizações. Isso é importante para um fundo imobiliário, por quê? Pô, se de repente esse inquilino sair, é fácil locar para outra pessoa, né? Para outra instituição. E normalmente esses contratos são muito longos, né? Sei lá, Carrefour, Grupo Mateus, né? Então é um setor muito bom no meu ponto de vista. Contratos bons e localização muito boa. Então, por exemplo, o Gari 11 também percebeu isso e falou assim: pô, eu não vou ser só um fundo de logística, eu vou começar a comprar esses imóveis de renda urbana também, né? E aí ele começou a crescer muito, 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 assim como o RBVA 11 também, que hoje ele é antigamente ele era um fundo que tinha muita agência bancária, né? E hoje ele está mais diversificado. Então veja que tem sim um sobe e desce bem grande nesse setor, tá? Agora eu vou até descer para a gente ver aqui aquele índice comparativo e o que a gente consegue ver? O RBVA é o que está mais barato, né? E até por isso ele está com o dividend yield mais alto. Então vale a pena um estudo no RBVA justamente para ver como está a composição dele, se realmente ele está com imóveis tão interessantes, porque a agência bancária não é o tipo de imóvel que eu acho mais interessante. Por quê? Depende muito daquele banco, né, que está locado, né, esse inquilino. Então, por exemplo, se esse inquilino, sei lá, vamos dizer que é o Banco Santander, ele quiser ter menos agências bancárias físicas e investir mais no online, pode ser que fique vago, né? E aí, se ficar vago esse imóvel, será que vai ser fácil locar, né? Ou seja, reformar ele? Porque quando a gente fala de agência bancária, tem um certo padrão construtivo, né? Será que dá para transformar facilmente num supermercado? Né? Então, tem esse sinal de alerta, até por isso que está mais barato, ok? E aí, se a gente olhar outros fundos, por exemplo, HGRU11, na minha opinião, é um dos melhores fundos que a gente tem na Bolsa Brasileira em todas as classes, né? São imóveis muito bem localizados, de padrão construtivo muito interessantes, contratos bem longos. Eu acho que o HGRU é um fundo interessante e veja, é muito raro ele ser negociado com desconto no seu PVP. Nesse momento ele está. E um dividend yield de 10,56, muito alto, até mais alto que o seu histórico, tá? Vacância muito baixa, maior valor patrimonial entre esses que estão aqui na tela. Então, galera, acho que vale um estudo sim, ó, a gente tem esses 4 fundos aqui mostrando na tela que você pode analisar um pouco mais, só que esse setor, na minha opinião, ele é muito, muito interessante. E agora, a terceira classe aqui de fundos imobiliários são os fundos de papéis, né, pessoal? Esse daí eu acho que tem que estar na carteira de todo mundo. Vou entrar aqui no site do Investidor 10, colocar como títulos e valores imobiliários, tá? É assim que são conhecidos os fundos de papéis. Veja que tem muita, muita opção. Na minha visão, eu iria só nos fundos maiores, mais high grade, ou seja, mais seguros. Até porque ó, a gente tem um KNCR aqui com um desconto pequeno, mas é desconto, né? 0,98. Nesse momento eu não iria em fundos muito arriscados, nem middle risk. Então, KNSC a gente pode dar uma olhada também, HGCR, o RBRR, MCCI 11 também é um fundo high grade. Vou colocar todos eles aqui um comparativo na tela então, e depois a gente vai olhar também essa outra classe, ó, fundos de fundos, RBRF, HFOF, vamos por partes aqui. Primeiro, fundos de papéis, high grade. Já aqui na tela então, coloquei 5 fundos para a gente analisar, tá? Ó, a gente tem todos eles performando muito bem. Na minha visão até, o mercado bateu demais no MCCI 11, eu acho que ele está até o mais descontado aqui, e com certeza o melhor desempenho foi o KNCR11, que é um fundo aí bem tranquilo que a gente tem na bolsa também. Muitos investidores gostam dele. Vamos ver aqui o comparativo? Bom, como eu vinha falando, né? Todos eles aqui têm características interessantes. O KNCR é o único que tem mais contratos em CDI aqui, ou seja, taxa Selic. Todos os outros aqui é um misto de CDI e IPCA, ou seja, inflação. O MCCI, se eu não me engano, eu acho que ele tem mais inflação. Mas veja que ele é o mais descontado aqui na bolsa, 0,83, está muito barato, né? Até por isso o dividend yield dele
tá interessante nos últimos 5 anos, foi o que mais pagou também, tá? Já com a gente fala de número de cotistas, liquidez diária e valor patrimonial, é o KNCR11, aí, o maior fundo de papel que a gente tem na bolsa, também é muito interessante ficar atento, beleza? Agora vamos aos fundos de fundos. Como eu estava mostrando antes, né, vamos colocar aqui 4 fundos de fundos, tá? BCIA, que é o fundo de fundos do Bradesco, HFOF, que é o da Red, o RBRF11, que é o da RBR, e o VGHF11, que não é bem um fundo de fundos, né? É um fundo multi-estratégia, um hedge fund. Também eles não são tão longos assim. Se a gente pegar um gráfico histórico, o BCIA sim tem um histórico maior, né? E também um desempenho bem interessante. Em 2 anos, nem tanto, né? Fundo de fundo, o que acontece? Ele acaba comprando muitos outros fundos imobiliários. Quando a média dos fundos caem, o fundo de fundo toma muita porrada. Mas agora, como está tudo muito barato, eu acho que pode até ser interessante comprar ali pontualmente por uma estratégia de médio prazo, não para carregar para sempre, mas tentar abocanhar um pouquinho de uma melhora de cenário que a gente não sabe quando virá, né? E aí, se a gente pegar o histórico aqui nesse momento, o VGHF é o que está ganhando mais estrelinhas, né? O dividend yield de 14,97, pessoal. Olha como está alto. Um dividendo histórico aqui médio também bastante grande. Número de cotistas ganha, sendo que o HFOF é o que tem maior valor patrimonial, 1,61%. Vale a pena dar uma olhadinha nos fundos de fundos estrategicamente nesse cenário que a gente vive, tá? Agora, pessoal, mais uma dica bem legal que eu tenho aqui para vocês hoje. Vocês sabem que eu tenho uma parceria com a Toro Investimentos e a gente trouxe esse mês aqui, só esse mês para vocês, um presente completamente diferente para quem abrir conta lá na Toro. Olha só, você sabe então que eu tenho essa parceria, é a corretora que eu uso, tá? Eu vou deixar esse link aqui na descrição. Se você abrir sua conta lá e ativá-la, ou seja, mandar um primeiro recurso para investir pela Toro, você vai ganhar o acesso a uma mentoria, tá? Nesse mês aqui junto comigo e com o Diego Hernandes, tá? A gente faz uma mentoria mensal, tá bom? Onde a gente tem vários pontos, a gente vai desde da parte do cenário econômico, também tem uma parte com carteiras recomendadas, tá? Então a gente vai falar sobre investimentos em dólar, ações e dividendos, fundos imobiliários, tá? A gente entrega tudo isso para você numa mentoria mensal em grupo online. Veja que eu estou te dando aqui, né, junto com a Toro, R$ 528, porque é o preço dessa mentoria, tá bom? Então você vai fazer o quê? Você vai abrir conta pelo link que eu vou deixar na descrição, você vai ativá-la, ou seja, mandar algum recurso lá para a Toro, aí você envia algum tipo de comprovante para mim por e-mail, para o e-mail relacionamento@lucrofc.com.br, e aí eu libero acesso à mentoria para você nesse mês, ok? Então presta atenção, como é que você vai mandar algum tipo de comprovante para mim? Pode ser um print da tela da Toro, já com algum recurso lá, que apareça o seu nome, ou algum tipo de extrato que você possa baixar um PDF, manda para mim por e-mail, porque a gente reservou só 30 vagas para a mentoria desse mês de quem vier dessa parceria da Toro, tá bom? Então, abra sua conta, envie dinheiro, marque algum comprovante, né, e envie para mim por e-mail para relacionamento@lucrofc.com.br. Aí a gente vai retornar para você nesse e-mail e vai te mandar um código ou um link para você participar dessa mentoria junto comigo e com o Diego e mais os outros alunos do Lucro FC, e você vai poder perguntar, retirar dúvidas. A gente vai falar sobre o cenário econômico nesse momento e vai te mostrar também algumas carteiras recomendadas, beleza? Conto contigo então. Um abraço e até mais.